Nós estamos aqui para mais um episódio do Porto Bovo Cast e esse é o episódio número 4. Eu sou a Sandra Bovo. Eu sou a Jaqueline Moreira. E neste episódio nós vamos falar sobre os tipos de contrato de trabalho. Então, se você é empregado ou se você é empregador, então fique aqui conosco que nós vamos entender hoje quais os tipos que nós podemos contratar uma pessoa, ou eu posso ser contratado também se eu sou um empregado. Isso mesmo, e aí você vê qual é a sua demanda, qual a sua necessidade e se adequa ao melhor tipo de contrato para você e para o empregado que você tem, que você precisa. Muito bom, né, Jaqueline? Geralmente, quando nós entramos numa empresa ou quando o empregador nos contrata, a princípio é um contrato de experiência, né? É o primeiro tipo de contrato, que na verdade é um contrato por prazo determinado. Como que funciona mesmo o contrato de experiência? Isso mesmo, a característica que determina um contrato de experiência é o prazo e o tipo de prorrogação que ele pode ter. No contrato de experiência, o limite, o prazo máximo dele é de 90 dias e ele pode ser em 2 períodos, sendo prorrogado uma única vez. Então, o contrato é de 90 dias, pode colocar lá 30 mais 30 ou 45 mais 45, que são os mais comuns. Mas se o empregador quiser que coloque 30 mais 45 também, não tem problema. A gente sempre reforça que é só uma vez que ele pode ser prorrogado. E no máximo 90 dias, exatamente, né? Então, como a Jaqueline falou, de 30 mais 30... contratou por 30, prorrogou por mais 30, então o contrato de experiência ficou sendo de 60 dias. Acabou isso, contrato por prazo indeterminado. Se não houve a rescisão de contrato, né, então ele se tornou automaticamente um contrato por prazo indeterminado. Aí sim você já tem todo o empregado, né, tem todos os direitos, se for dispensado de um aviso prévio e tudo mais. Então, terminou o contrato de experiência, é por prazo indeterminado se não houve a rescisão, não é mesmo? Isso, o prazo máximo é de 90, mas ele pode ser de menos tempo também. Mas demais não pode. Exatamente. Passou disso e não fez a rescisão no término do contrato, vira automaticamente um contrato indeterminado. Exatamente. E esse contrato por prazo determinado, ele pode ser de outros tipos também, além do contrato de experiência, né? Isso, o mais comum também é o que a legislação traz aqui, para que ele seja no máximo de 2 anos. Esse é um outro tipo, então, já não é o de experiência, né? Mas seria por um prazo determinado em alguns momentos específicos da empresa, né? Não é sempre que posso fazer um contrato por prazo determinado. Né, seria no caso de algum evento específico da empresa. Isso, muitas vezes o empregador sabe que ele vai ter uma demanda maior no prazo ali de 1 ano, 2 anos, então ele já contrata sabendo que no final desse tempo, desse prazo, ao cumprir essa necessidade, ele pode estar dispensando os funcionários porque não vai ter mais a necessidade de tantos funcionários assim. Exatamente, né? Tipo uma obra. Exato. Então a obra a gente sabe, ela tem uma data de início e uma data de fim. Então muitas construtoras fazem esse tipo de contrato com seus empregados. Então iniciou a obra, inicia o contrato, terminou a obra, já está previsto, né, um término da obra, então terminou também o contrato de trabalho daqueles empregados e faça a rescisão sem ter que ter um aviso prévio, porque já se sabe que é um prazo determinado. Isso, ao fim do contrato, não tem prorrogação e faça a rescisão. Exatamente isso. Esse é por prazo determinado, gente. E só relembrando, como no último podcast a gente falou sobre rescisão, no final desse contrato, se houver a rescisão, aí não tem multa de FGTS, que seria aqueles 40% do saldo, e também não tem direito ao seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego teria o direito, né? Do funcionário teria o direito ao seguro-desemprego. Ele está sendo dispensado, ele só não tem um aviso. Tem sim, não, ele pode requerer o seguro-desemprego. Porque nem sempre ele vai ter um outro emprego na sequência, né? Apesar que nós sabemos que existe muito emprego, principalmente em algumas situações, né? Mas ele pode requerer o seguro-desemprego sim e pode sacar o fundo de garantia, né? Só não vai ter a multa. Só não tem a multa do FGTS. Esse é por prazo determinado. Às vezes a gente até confunde mesmo, gente. E
Na sequência, um comum, né? O contrato por prazo indeterminado. Isso mesmo, é aquele contrato que não tem prazo para terminar, não tem fim pré-determinado e é o mais comum, né? Após a experiência, normalmente, automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado. Isso mesmo. Se o empresário quiser, ele já pode contratar também por prazo indeterminado. Se ele não quiser fazer o contrato de experiência. Obrigação do contrato de experiência. Lembrando também que no contrato de experiência, a gente vai acaba relembrando algumas coisas, né? Se o empregado já foi funcionário da empresa, né? Se ele já trabalhou na empresa, a empresa não poderia contratar ele num segundo contrato de experiência. Por quê? Porque já houve uma experiência prévia, né? Então, não seria possível um segundo contrato de experiência na mesma empresa. Isso mesmo, desde o início dessa recontratação já seria é um contrato por indeterminado. Prazo indeterminado. Muito bom, isso mesmo. Então, indeterminado é o mais comum mesmo, né? E agora a gente tem aí alguns outros tipos de contrato, por exemplo, o contrato de estágio, né? O estágio é um contrato que é feito numa parceria entre a empresa, uma instituição de ensino e, às vezes, uma agência também, né? Mas nem sempre é obrigatória a agência, pode ser só a empresa e a instituição de ensino também, né? E é um tipo de contrato que não é regime CLT, é um contrato particular, digamos assim, e normalmente ele é remunerado, mas não tem a obrigação, porque às vezes é só para que o empregado contratado cumpra uma carga horária lá da faculdade, do curso que ele esteja fazendo. Aprenda no seu estágio. Aprende, né? Na prática, a teoria que ele está estudando. Exatamente. E também para que o empregador que tem esse empregado contratado também possa avaliá-lo como ali um funcionário, para que futuramente venha a ser um contrato por prazo indeterminado. Exatamente, mas é uma colaboração, né? Sim, então, por isso certeza. que tem esse contrato até de parceria entre uma empresa ou uma instituição, pode ser também, sem fins lucrativos, e a instituição de ensino. E, geralmente tem a agência que intermedia, que facilita um pouco para as empresas, mas nem sempre é necessário. E daí, um outro que às vezes até confunde, né, com o contrato de estágio, é o contrato do jovem aprendiz, que é um contrato com uma pessoa de 14 a 24 anos. E o contrato do jovem aprendiz, eles têm umas particularidades, né, para caracterizar ser jovem aprendiz. Esse jovem aprendiz tem que estar estudando, seja o ensino médio, o ensino fundamental ou até numa graduação, só que, ao mesmo tempo, ele também tem que estar num curso de aprendizagem. Então, a carga horária dele de trabalho não pode ser maior que 6 horas, e dentro dessa carga horária, no ambiente de trabalho, ele tem que ter um computador à sua disposição para que ele cumpra essa carga do curso de aprendizagem. Ou, se não for dentro da empresa, pode ser lá onde está fazendo o curso de aprendizagem. Isso, também presencial. Algumas instituições têm, né, o presencial, algumas no caso do EAD. E aí, se for o EAD, dentro da empresa, ele tem que ter esse computador à sua disposição para cumprir a carga horária do curso de aprendizagem. Então, seria um contrato de trabalho, porém precisa de um contrato com uma instituição. Esse aluno, né, eles têm que estar numa instituição de ensino com um aprendizado técnico, né, na instituição de ensino. Isso, e é um contrato em regime CLT, porque ele também vai ter o seu registro, a anotação certinha lá na sua carteira de trabalho. E o tempo desse contrato dele também é determinado, porque o contrato dele como jovem aprendiz é o mesmo tempo do curso de aprendizagem. Ao final do curso, faça uma rescisão. Se o empregador quiser continuar com o jovem aprendiz, ele passa a ter um contrato indeterminado. Se não, também ao final desse prazo faz a rescisão, paga suas devidas verbas, né? E fica tudo certo. 2 anos é o máximo. 2 anos é o máximo. O máximo do contrato de aprendizagem. Passou esse período, então, se o empregado for continuar, né? Se esse jovem aprendiz for continuar na empresa, então é necessário mudar o contrato aí para um contrato. E tem uma situaçãozinha também, por exemplo, contrata-se um jovem aprendiz e ele tem 23 anos já. Então, no máximo, ele pode ter um ano de contrato.
Uma outra situação é que se esse jovem aprendiz tiver algum tipo de deficiência, aí ele não entra nessa regra da idade. Ele pode ter um contrato por um prazo maior. E às vezes as empresas perguntam, né, mas tem algum benefício de contratar um jovem aprendiz, né? Porque na verdade você está contratando alguém realmente para aprender dentro da tua empresa, né? Claro que os jovens aprendizes colaboram muito com as empresas, ele né? também está prestando um serviço. Está prestando um serviço, exatamente, colabora em tudo. Nós conhecemos aqui empresas que contratam e que é muito bom. Mas na verdade o benefício que se tem é que o jovem aprendiz tem um FGTS menor, né? O FGTS é só 2%. Uma arrecadação um pouquinho menor. Um pouco menor, bem menor, né? Na verdade 8% é o normal, então o jovem aprendiz tem um FGTS apenas de 2% do valor que ele recebe. E o que ele recebe pode ser proporcional, tá? Então a empresa é livre, né, para remunerar o jovem aprendiz, desde que seja proporcional ao salário da categoria ou o salário mínimo, se não tiver categoria, né? Então, se ele trabalha 6 horas, então vai ser proporcional às 6 horas o salário dele. E normalmente também no contrato que a instituição de ensino onde o jovem aprendiz vai fazer o curso, já vem um valor mínimo pré-determinado, até para que o empregador, de repente, não queira pagar menos do que pelo menos o proporcional que ele tem direito, né? É verdade. Então, gente, se ficou com dúvidas, né, nós temos aí nos nossos comentários, perguntem, e nós teremos o máximo prazer em lhe responder as tuas dúvidas aqui por esses comentários do nosso podcast, tá? Então, aguardamos aí seu comentário. Se gostou aí, já deixa um likezinho aí para nós, para que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas que precisam dessas informações, né? E vamos lá, continuando então, nós temos também alguns outros tipos de trabalho, até alguns um pouco mais recentes, né? Mas antes dos mais recentes, um antigo, que é o contrato de trainee, né? Então, eu posso ter um contrato de trabalho diferenciado dos outros que já estão dentro da empresa, né? Mas, na verdade, acaba sendo um contrato meio que normal também, né? De treinamento. É um tipo de contrato que tem a característica de trainee por causa de que o empregado é um recém-formado. Então, ele acabou de se formar na faculdade e ele precisa aprender, trabalhar na área no qual ele se formou para ter uma certa experiência. Então, vem essa característica para ser trainee. Também é um tipo de contrato por prazo indeterminado, porque a característica de trainee é ali de 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, né? Sim. E é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, exatamente. Normal, apenas que, na verdade, ele vai ter talvez um salário um pouco menor de alguém que está lá dentro e não vai conseguir a isonomia salarial porque ele está ali com base no treinamento, mas também não pode ser menor do que o salário da categoria. É o piso da categoria no mínimo. É lógico, pode ser menor se a carga for menor, né? Mas se for uma carga horária normal, então tem que ser o salário da categoria normal. Isso. E daí nós temos aí alguns outros tipos que, um que deles veio com a pandemia, né, que é o contrato de teletrabalho e home office. Esse surgiu, né, em 2020 com a pandemia e foi uma revolução. A princípio nós não conseguimos entender certo, né, como que funcionaria, mas aos poucos foi caindo no gosto popular. Sim, conforme hoje é uma realidade. Conforme veio a demanda, veio as regras, né, para esse tipo de contrato, porque houve a necessidade. As pessoas não podiam sair de casa, mas precisavam continuar trabalhando, as empresas precisavam continuar funcionando. Então veio essa adaptação, trazendo aí o contrato de teletrabalho ou home office. E hoje é uma realidade, né? Só que ainda assim, estamos nos adaptando a tudo isso, né? As empresas estão se adaptando também, então são algumas regras aí que podem ser até questionadas, né? Por exemplo, o material de trabalho, né? Então, que você vai fazer na tua casa, então certo a empresa disponibilizar computador, talvez até uma cadeira. A questão da segurança no trabalho também se estende para a sua casa, então se é um trabalho que às vezes tem algum risco de ergonomia, por exemplo, então precisa de uma cadeira especial, então a empresa tem que disponibilizar essa cadeira
abraçadeira especial, apoio de pé. Sim, e aí no decorrer desse tempo de adaptação, as maiores dúvidas vêm em relação às grávidas, que não podiam se expor, não podiam, de repente, nem a ver com a pandemia, mas é um tipo de trabalho que tem algum risco à saúde. Então, se a empresa oferecer a ela as determinadas condições para ela trabalhar em casa, ela vai trabalhar no home office. E aí vem, o que eu preciso oferecer para ela, o que ela tem de direito, o que eu tenho de obrigação. Então, tudo é adaptação, né? E também, a gente foi questionado algumas vezes, e se o tipo de trabalho que ela presta aqui dentro da minha empresa, não tem como ela fazer em casa? Então, entra ali numa questão de acordar, de conversar, para que faça a melhor forma para as duas partes, para que não haja aí uma rescisão sem que uma das partes queira, né? Com certeza. A nova CLT trouxe muito isso, né? A questão de haver diálogo entre empregado e empregador, com base nas necessidades de ambos, né? Então, é lógico, o empregador precisa também do trabalho, né? Da empregada ou do empregado que seja, e o empregado também precisa de trabalhar, né? Então, nada melhor do que um diálogo. E o diálogo é necessário, realmente. Às vezes a gente sabe que não é tão simples, né? Mas é necessário, se preciso for, solicitar uma intermediação. Nós, às vezes, intermediamos alguns diálogos aqui também, e às vezes é mais fácil intermediar, porque nós conseguimos entender o lado do empregado e o lado do empregador. Então, precisando ou tendo alguma dúvida, estamos à disposição também. E muitas vezes também é pela falta de conhecimento. O empregador acha que isso não é possível, ou o empregado acha que isso não é possível. E a gente tenta intermediar, traz as bases da legislação. Sim. E a legislação é sempre a forma mais correta realmente de entender cada problema. É com base na legislação que nós resolvemos o problema. Não tem como, falando da pessoa, né, que está, da gestante. Então, realmente, ela precisa lá dos seus 4 meses, né, para poder ter o primeiro período aí de cuidado com seu bebê. Então, mas tudo isso, é lógico, vai num diálogo entre empregado e empregador. Às vezes esses 4 meses é pouco, então já pode vir uma férias na sequência, ou antecipar dessas férias. Então, tudo é possível com base no que a CLT nos diz, né? A CLT é nosso guia. E é um outro assunto que a gente pode trazer no podcast aí mais pra frente, sobre algumas especificidades, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Seja ela grávida, de repente um acidente de trabalho, e aí a gente tá sempre buscando novidade para trazer para vocês. E nós lidamos com isso todo dia, então a experiência é tanto da teoria, que nós estudamos bastante, quanto da parte prática mesmo. Né? E aí uma novidade, né, da nossa nova CLT, que foi promulgada em 2017, é o contrato intermitente, né? Esse é interessante, é um contrato interessante, sim, que é possível e que talvez alguns empregadores ainda não conhecem tão bem. Isso, ele vem ao encontro ali daquele empregador que não tem uma demanda de trabalho constante. Então, ele precisa de um funcionário 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou conforme ele tem um pedido maior. Mas eu não queria fazer um contrato como que eu posso dizer? Um contrato indeterminado, né? Indeterminado ou um contrato permanente, determinado, sendo que a cada vez que esse contrato acabar, eu vou ter que fazer uma rescisão. Verdade. Então, vem aí um contrato intermitente. É um contrato em regime CLT e você determina, por exemplo, eu vou chamar esse empregado quando eu tiver a demanda, e a legislação diz que ele tem que ser avisado que vai ter essa demanda no mínimo um período de 2 dias aí, antecedendo o dia que ele precisa se apresentar, né, para o trabalho. E aí ele tem o direito de dizer sim ou não. É um direito dele. Outra situação é que ele, sendo registrado num contrato intermitente, ele pode prestar serviço para mais de uma empresa. Então, por isso que ele também tem o direito de dizer não, caso de repente ele já tenha se comprometido numa outra situação com uma outra empresa. E outra situação diz, em relação ao contrato intermitente, é que ele pode ser mensal, semanal ou por hora. Pré-determinado. Eu faço um contrato com ele e eu digo que quando eu precisar chamá-lo, eu vou chamá-lo para trabalhar por 5 horas.
conforme todos os outros tipos de trabalho, o que passar dessas 5 horas é hora extra. Sim. E aí eu posso combinar com ele, fazer um acordo já lá no ato da admissão, que mesmo que ele trabalhe por hora, eu vou pagá-lo mensalmente. Sim. Então, no final do mês, faço os lançamentos de todas as horas trabalhadas, se ele teve ou não hora extra, também faço o lançamento. E nesse pagamento mensal já vem os pagamentos proporcionais de férias, de 13º e 1/3 dessas férias proporcionais que ele também recebeu. É como se fosse um pequeno acerto a cada final de mês, né? Deposita-se o FGTS, exato, ele só não teria direito a fazer o porque saque, ele tem direito, né? Exatamente, porque ele continua contratado. Ele só recebeu os proporcionais do que ele tem direito. Um exemplo bem comum aí são os garçons, né? Então, às vezes o buffet tem demanda por algum período e por outra não. Então, deixa-se o garçom contratado permanentemente no buffet, numa empresa aí de refeições, de serviços, de eventos, e quando precisa dele vai comunicá-lo, né, com pelo menos 2 dias de antecedência. Geralmente essas empresas fazem um planejamento, né, e daí ele vai poder aceitar ou não essa demanda, porque às vezes ele pode ser contratado de outra também, às vezes outra já pediu antes, então tem toda essa questão, né. Outro exemplo também seria aí, professores de, por exemplo, uma pós-graduação. Então, tem a demanda, ele vai ser chamado lá com pelo menos 2 dias de antecedência para poder dar as aulas. Eu tenho visto sendo bem utilizado esse tipo de contrato em construtora, que atende várias obras, e aí tem uma demanda maior no acabamento ou numa outra que está começando. Então, tem vários prestando serviço, mas... Cada um no seu período. Isso. Chama eles quando precisa, né? E o contrato intermitente atende muito bem essa situação. Sim, e daí como é registrado na empresa, né? Ele está registrado, tem todos os benefícios da empresa, principalmente a parte de segurança do trabalho, que é importante aí nas construtoras, nas obras. Então é algo bem interessante que a nova CLT trouxe e que nós temos visto que tem funcionado bem, apesar que ainda está tendo seus ajustes, claro. De vez em quando surgem algumas dúvidas aí que até nós ficamos tempo aqui para tentar entender quais que são as dúvidas, né? Mas aos poucos está realmente se tornando algo mais comum nas empresas. Isso, e a gente tenta também trazer como é uma novidade, porque muitos empregadores não sabem que isso já é possível, né? Então a gente tenta... eu tenho uma necessidade, tem essa opção, o que você acha? De repente ele não sabia que existia, então atende à necessidade dele. Exatamente. E agora vamos para um outro aqui, que seria um contrato por uma terceirização, né? Então nós podemos terceirizar algum tipo de serviço e fazer um contrato, só que daí não seria um contrato direto com uma pessoa física, seria com uma pessoa jurídica, como uma empresa, né? Isso mesmo. A empresa tem a necessidade de ter uma prestação de serviço para alguma determinada situação, mas ele não, ele não contrata diretamente o empregado, ele contrata uma empresa que tem um empregado que presta aquele serviço que ele precisa, é isso, né? Exatamente, por exemplo... Acaba sendo um pouquinho difícil de explicar. Mas no exemplo fica mais fácil. Por exemplo, uma vigilância bancária. Então, o banco, ele entende da parte financeira, ele não entende de vigilância. Então, ele contrata uma empresa terceirizada de vigilância e a empresa terceirizada coloca o vigilante dentro do banco, né? Isso mesmo. Então, é um exemplo bem comum. Limpeza também, tem muitas empresas que fazem só limpezas e daí, por exemplo, o condomínio contrata outra empresa para fazer essa terceirização. Então, quer dizer, o empregado está lá dentro do banco, por exemplo, a vigilância, mas ele não é funcionário do banco, ele é um terceirizado. Então, é algo bem comum de ocorrer. Porém, lembrando, né, que as duas empresas são responsáveis pelo empregado que está lá dentro, então na parte de segurança do trabalho, por exemplo, o vigilante, ele tem todos os riscos, né, de trabalhar dentro do banco, então as duas empresas são responsáveis. As duas empresas são responsáveis por ele, mas ele está registrado na que está prestando o serviço, né? Só para ficar claro a questão de quem é o responsável, por exemplo, por pagar o salário dele nessa situação. Eu me preocupo bastante com a parte de segurança. Estou lembrando aqui, houve um caso esses dias lá em Santa Catarina, né? Nós estamos agora em 2023, em março de 2023,
onde foram contratados pessoas para fazer a colheita da uva para o vinho, porém essas pessoas estavam com o contrato tipo de escravos mesmo, então eles foram contratados e não, o que recebia não ia conseguir retornar praticamente para suas casas e os alojamentos eram muito ruins. E aí as empresas disseram que era terceirizado, mas as empresas são responsáveis também por quem está trabalhando lá dentro das suas empresas. Então não é só porque fez um contrato com outra empresa que a outra empresa que é responsável, né? Então tem todo um problema social aí que tem que ser resolvido pelas duas empresas, não só por uma. A empresa que contrata, a empresa que vai prestar serviço também tem que analisar e pesquisar a índole, né? Porque, sim, infelizmente, exatamente, nos tempos que a gente vive, ainda existe esse tipo de trabalho análogo à escravidão. Sim, então, e outros tipos de trabalho infantil e tantas outras coisas, né? Então, tem que ser responsável por aquilo que ele contrata. Exatamente, né? Nós somos responsáveis por quem nós contratamos, Com exatamente. certeza. Assim como a empresa é responsável pelo empregado que ela contratou, então ela tem que dar todas as condições de trabalho para o empregado. Não pode só contratar e deixar ali, né? Então tem que dar todas as condições. Com certeza. E nisso a parte de segurança do trabalho tem evoluído bastante. Nós estamos realmente entendendo que é uma necessidade. Com certeza. É para o bem-estar do funcionário, para que ele consiga prestar o serviço para o qual ele foi contratado e assim também o empregador ter a sua demanda atendida. Porque exatamente. É uma troca, exatamente. É sempre uma troca, uma parceria, tanto o empregado quanto o empregador, quanto terceirizada e quem fez a terceirização. Então é isso, é bem isso mesmo, Jaqueline. E vamos aqui para aqui um último que nós colocamos em nossa lista aqui, que é o contrato de autônomo, né? Aí seria mais ou menos igual o terceirizado aí, mas com uma pessoa física. Exatamente, é uma pessoa física prestando serviço normalmente para um CNPJ, para uma pessoa jurídica. E aqui vem algumas situações que muitas vezes a gente é questionado para não caracterizar um tipo de vínculo empregatício. O que o autônomo faz, como que ele trabalha para que não gere esse vínculo empregatício? Normalmente o autônomo não tem o cumprimento de jornada de trabalho, ele não tem a obrigação de estar na empresa como eu posso dizer, ele não tem a obrigação de trabalho permanente ali naquela empresa, né? Então ele pode estar hoje lá, amanhã pode estar em outra. É lógico, quando o contrato ele tem lá todas as suas características, né? Ele reza o que o autônomo vai ser obrigado a cumprir, exatamente. Mas não pode caracterizar um vínculo empregatício. Então... Isso, e normalmente também o trabalho dele é medido por entrega, né? Por demanda, por cumprir uma meta, alguma coisa nesse estilo, para que ele não vincule, aí o emprego, né? O que vincula o emprego, né, com o vínculo empregatício? Então seria o cumprimento de jornada de trabalho, então esse autônomo não pode ter um horário para chegar e um horário para sair, então ele tem que ter a tua autonomia. Outras coisas que configura seria ele ser subordinado a alguém, não, ele tem que ter sua autonomia. Ele tem que trabalhar para mais de uma empresa. Se ele trabalhar para apenas aquela empresa e ter um contrato apenas com aquela empresa, então pode configurar um vínculo empregatício. Então são alguns detalhezinhos aí que não configure que ele é um empregado, e sim uma pessoa autônoma, que trabalha com autonomia. Autônomo, né, tem autonomia para trabalhar no horário que ele quiser, fazer a demanda. Um exemplo comum são, às vezes, vendedores, né, representantes comerciais. Então, a empresa contrata um representante, mas o representante ele representa aquela empresa, representa outra. É um autônomo da empresa, pode ser um autônomo, mas ele não representa só aquela empresa, né? Isso, e aí outra situação é a remuneração dele, pelo trabalho que ele entrega. Isso. Ele não tem o INSS, às vezes, dependendo do tipo de trabalho, a empresa recolhe, faz alguma retenção para ele. O INSS, se é autônomo, obrigatoriamente ele teria que pagar sobre o valor que ele, mesmo que seja, for 100 reais, ganhou 100 reais naquele mês. Por exemplo, uma diarista, né? Isso. Às vezes, eu contrato uma diarista, paguei lá uma diária para ela de 150 reais.
é necessário reter os 11% dela e recolher para os cofres da Previdência. E ela vai ter aquele valor recolhido de INSS que vai contribuir para a aposentadoria dela, o auxílio doença e tudo mais. É lógico que, apesar que a gente sabe que a pessoa física precisa recolher por pelo menos um salário mínimo, senão nem conta como mês trabalhado para o INSS, né? Mas aí, e também nesse tipo de contrato, daí o empregador não tem as outras obrigações trabalhistas, né? Exatamente. Como FGTS, férias ou 13º. Ou aviso. Exatamente. Precisou contrato, não precisou, não tem contrato de trabalho, né? Isso. É um tipo de contrato de trabalho determinado ou indeterminado, mas não tem vínculo trabalhista. Exatamente, por alguns detalhes. Exatamente, são algumas características, né? Exatamente. Bom, gente, chegamos aqui Esses são os mais comuns, né, que a gente vê mais diariamente no nosso dia a dia, na nossa convivência. Os contratos de trabalho e detalhadamente cada um, né? Mas ainda se ficou alguma dúvida, deixe nos seus comentários que nós voltamos, nós explicamos, talvez até a ideia de um outro vídeo aqui, de um outro tema, nos deixa aqui nos comentários, nós vamos atender, lhe responder ou gravar algum outro vídeo, não é mesmo, Jaqueline? Se você tem aí alguma demanda, alguma necessidade, se quiser tirar mais alguma dúvida ou saber qual tipo de contrato de trabalho mais se adequa ao que você precisa, também entre em contato com a gente pelas redes sociais. Os nossos telefones de contato vai ficar aí na descrição do vídeo. Exatamente. Se precisa dos nossos serviços, nós estamos à disposição. Nós somos especialistas aqui em assessorar empresas e empregados também, né, nas suas demandas, nas suas empresas aí, né, fazendo tanto a parte de assessoria trabalhista, quanto assessoria contábil, planejamentos tributários e tudo mais aqui que é relacionado à nossa área. Estamos à disposição de vocês. Isso mesmo. Curte esse vídeo, compartilha, segue a gente nas outras redes sociais, aqui inscreve no nosso canal também, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. E se gostou, deixa o like aí. Isso aí, ajuda a gente. Legal, gente. Tchau, tchau.